Sabe aquela sensação de olhar para o céu à noite e se sentir minúsculo? Pois é, existe um poema antiguíssimo que pega exatamente esse sentimento e o transforma numa das perguntas mais profundas sobre o nosso valor. Hoje, a gente vai mergulhar no Salmo 8 e fazer essa jornada do cosmos até a condição humana. E tá aí. Essa é a pergunta que pulsa no coração do Salmo 8. Antes de qualquer análise mais profunda, mais teológica, o poema já joga essa dúvida existencial no nosso colo. Diante de galáxias, de um tempo que a gente nem consegue medir, por que a humanidade tão frágil, tão passageira? Por que teria alguma importância? Mas olha que interessante, o poema não começa com a nossa dúvida, ele começa com uma explosão de admiração. A abertura é grandiosa, uma declaração que parece que não cabe em si e quer preencher o mundo todo com um sentimento de reverência. Essa primeira frase já dá o tom de tudo, sabe? Uma grandeza que é quase esmagadora. Ela funciona como uma moldura para o poema inteiro. E vamos ver como, ao voltar no final, ela ganha um significado ainda mais forte. Ok, partindo dessa admiração que preenche a Terra, o poeta nos convida a fazer uma coisa: olhar para cima. O foco agora se afunila, sai do geral e vai para o específico, para aquelas maravilhas no céu que a gente vê na escuridão. E a linguagem usada aqui é fundamental. O cosmos não é descrito como, sei lá, um acidente cósmico. Não, é a obra dos teus dedos. Essa imagem é poderosa, evoca um artesão, um cuidado íntimo detalhista na criação de algo tão vasto. O olhar do poeta vai passeando pelo céu noturno, parando em cada elemento, a lua, as estrelas, tudo em seu lugar. E a cada imagem, a escala do universo parece aumentar. E, em contraste, a nossa própria estatura diminui. É um verdadeiro exercício de perspectiva cósmica para nos preparar para a grande pergunta. E essa sensação de pequenez nos leva, sem escalas, ao ponto de virada do poema. Depois de olhar para a imensidão lá fora, o foco se volta totalmente para dentro. E é aqui que o poema dá um giro de 180 graus. O foco desce das estrelas e pousa em nós, trazendo de volta aquela pergunta central, aquela que inquieta que a gente viu logo no comecinho. Essa tabela mostra perfeitamente a tensão. De um lado, a gente tem a magnitude do cosmos, céus, lua, estrelas. Do outro, termos que evocam fragilidade, finitude, homem mortal, filho do homem. É o contraste gritante entre o eterno e o efêmero, o monumental e o minúsculo. Certo, então como o poema resolve essa tensão toda entre o infinito e o finito? A resposta que ele dá é, no mínimo, surpreendente. Ela inverte completamente a expectativa de insignificância que foi construída até aqui. Imagina o impacto dessa afirmação. Depois de nos sentirmos tão pequenos, o poema declara que a humanidade foi elevada a uma posição quase celestial, não insignificante, mas, pelo contrário, dotada de uma dignidade extraordinária. E para entender o peso disso, a gente precisa pensar no que coroado de glória e honra significava. Essa é a linguagem da realeza. Não é só um elogio, sabe? É dar um status de nobreza, um valor intrínseco e, como a gente vai ver, uma responsabilidade de rei. E essa posição de realeza não é para benefício próprio, não. Ela vem com uma tarefa, um papel ativo e uma responsabilidade imensa dentro do mundo. O Salmo, então, detalha o tamanho dessa responsabilidade. A humanidade recebe a tarefa de cuidar da vida na Terra. E um ponto aqui é crucial. Isso não é uma carta branca para exploração e tirania. Pelo contrário, é um chamado à mordomia, a ser um bom administrador, um cuidado zeloso e responsável por tudo que está na nossa esfera de influência. E então, o poema se fecha, voltando exatamente para o seu início. Só que agora, essa declaração de admiração tem um peso completamente novo. A majestade não está só na imensidão das estrelas, mas também na dignidade e no propósito que foram dados a essa criatura aparentemente tão pequena. E com isso, a pergunta do Salmo atravessa os séculos e chega até nós. Na nossa era, com tanto poder tecnológico e tantos desafios globais, o que significa carregar essa glória e honra? Como a gente vive essa responsabilidade de ser guardião do mundo? A resposta para isso talvez seja a tarefa de uma vida inteira. O silêncio de Deus. Reflexões bíblicas que tocam o coração. Inscreva-se no canal e acompanhe todos os vídeos. Compartilhe e espalhe esperança.